Análise de riscos na compra e venda de imóveis. Que cuidados deve ter alguém ao comprar um imóvel e que nicho é esse que os advogados andam explorando tanto e cobrando bons honorários para analisar matrículas, certidões negativas e outras informações importantes. Antes de você assistir essa live, dá um like nela para ela circular. E se você não está inscrito, te inscreve no meu canal do YouTube, para a gente poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Mas, Beatriz, eu te trouxe hoje aqui para conversar sobre a análise de riscos, porque ontem eu fiz o link na live falando para o pessoal em relação a esse nicho que vem crescendo, né? O pessoal tem procurado hoje alguém sempre especialista para perguntar se vale a pena ou não comprar um imóvel. Porque às vezes a gente quer comprar em inventário, às vezes a gente quer comprar numa área que era um loteamento e não ficou regular, a gente quer comprar um apartamento e tem dúvida se a incorporadora tá bem das pernas ou não. Então surgem hoje uma série de medos, né? Por mais que a gente diga, na matrícula do imóvel está tudo, né? A própria matrícula, às vezes, é de difícil leitura. Tem matrículas com 70 páginas, 80 páginas. É um livro, né? É um livro. Interpretar a matrícula requer um conhecimento. Me fala um pouco desse nicho que é a Bom, análise de prof, riscos. eu sempre falo que a análise de risco é algo para todos, assim, é um diferencial para corretor de imóveis, despachante, imobiliários e principalmente advogados. Então eu falo que é um universo que muitas pessoas não conhecem. Quando eu falo, eu faço muita análise de risco, aí as pessoas falam, mas as pessoas contratam advogados para fazer isso. Eu estou comprando por um financiamento direto no banco, o banco já faz essa análise. Ou alguns têm aquela noção de, eu estou fazendo com uma imobiliária, a imobiliária já está fazendo esse trabalho. Mas nem sempre é assim. Então, como que chegaram os primeiros clientes, eu comecei a visualizar esse mercado. Os clientes, eles não chegam falando para você, eu quero, a maioria, 90%, eu quero uma análise de risco, eu quero uma due diligence, que é o que muitas pessoas chamam. Às vezes eles chegam com um contratinho, é sempre assim, meus primeiros clientes, eles chegavam com um contrato, uma promessa de compra e venda, e eles pediam para dar uma olhadinha. Doutor, eu estou comprando esse imóvel, dá uma olhadinha nesse contrato. E aí que eu comecei a perceber, mas não é só analisar o contrato em si, tem uma série de questões ao redor daquela negociação que precisam ser analisadas, como a matrícula, certidões. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a documentação. E aí eu percebi essa necessidade das pessoas que estavam adquirindo. Então, por isso que Aí eu comecei a conversar com o cliente. Mas cadê as certidões? Você solicitou todas as certidões? Você verificou a viabilidade dessa negociação? E aí as pessoas começavam a me responder. Não, eu achei que era só assinar o contrato que o imóvel era meu. A pessoa nem... Eu falava de matrícula, a pessoa falava, não, mas ele me falou que tem escritura. Isso a gente até conversou ontem na mentoria, né? A diferença de escritura, matrícula, que as pessoas acham que a escritura é tudo. Não, mas ele me falou que tem escritura do imóvel. E a pessoa vinha com esse déficit, eu percebia muito isso. E foi aí que eu comecei a desenvolver esse trabalho com os próprios clientes. Muito bom, né? E o pessoal está falando ali no chat muito que é só dar uma olhadinha. Pode dar uma olhadinha para mim? Isso acontece muito, né? O cara chega com um contratinho, podia só dar uma Muito, nossa, olhadinha para muito mim, comum, né? que é aquela olhadinha no contrato do tio da Lan House. Dá uma olhadinha. Daí você passa, às vezes, o valor para dar essa olhadinha, a pessoa não acredita. Nossa, mas você vai cobrar tudo isso para dar uma olhadinha? Isso é outra coisa que a gente vai falar depois, precificação, né? Mas o que eu percebo é que as pessoas se apaixonam pelos imóveis. E quando elas se apaixonam, né, diferente do investidor. O investidor, não, ele está comprando e vendendo, não está nem preocupado. Mas quando o cara vai comprar o imóvel para a família, ou vai comprar o imóvel de lazer dele, e ele bota o olho e vê o imóvel, parece que ele fica hipnotizado. Então, até ele vem conversar, mas ele já tomou a decisão dele. Ele já tomou a decisão dele. Ele está interessadíssimo em comprar, ele não quer que nada atrapalhe. Como é que a gente
diz para ele que tem que ter um pouco de cautela, né? O cara está ali apaixonado para comprar aquele imóvel desesperadamente. Não, eu só quero, né, comprar. Eu tenho um amigo médico que foi em Santa Catarina, pessoal de Santa Catarina, hello, né? Como tem imóveis irregulares aí, e ele viu numa curva assim, de frente para o mar, né, em cima de um morro. Daí ele me mandou uma foto e disse assim: o que tu acha? Eu disse: cara, só vendo a foto não tem nem se área pública, né? No mar. E daí ele mandou uma cópia de um documento que ele tinha, e eu olhei e disse: olha, a gente precisava dar uma olhada um pouquinho maior. Ele disse: não, não, eu vou comprar certo. Eu só quero saber se está tudo ok. Prof, é muito comum isso, muito comum. As pessoas, eu falo que às vezes a gente tem que jogar dar o banho de água fria na pessoa, porque ela vem com essa ideia: não, é o imóvel dos meus sonhos, é perfeito, eu só quero que você dê uma olhadinha no contrato, mas eu vou comprar. Então, tirar essa ideia da pessoa é a parte mais difícil do advogado, porque eu sempre falo, às vezes a pessoa juntou o dinheiro de uma vida inteira para comprar o primeiro imóvel, ela está apaixonada, então é muito difícil você trazer isso para a pessoa. Primeiro a gente precisa analisar a viabilidade, se existe algum risco nessa aquisição. A pessoa se assusta: como assim risco? Mas eu me apaixonei pelo imóvel, já estou vendo ali meus filhos crescerem ali, já pensei nos móveis. Então, assim, é uma parte muito difícil, porque você trabalha, às vezes, com muitos sonhos das pessoas, né? Ter o imóvel próprio. Então, é algo bem complicado. Então, tem que ser trabalhado, assim, de uma forma muito cautelosa. Porque se você já chegar, eu sempre falo, com os dois pés na pessoa, ela vai se assustar e vai embora. Bom, daí vamos imaginar que ele contratou o teu serviço. Ele diz assim: não, vê para mim então, vê aí qual é o teu valor, né? Mas faz uma análise se eu posso comprar ou não. Por onde é que começa, né? Pessoal, aqui a gente tem 450 pessoas agora aqui na live. Por onde é que começa um estudo de risco, né? Pela prefeitura, pelo contratinho que o cara tem em mãos, pelo registro de imóveis, algum site. Por onde é que tu começa normalmente? Então, a primeira questão, eu sempre falo, é agendar um atendimento com o cliente, porque às vezes as pessoas já começam: manda matrícula, manda contrato, e eu gosto sempre de fazer uma consulta, conversar com o cliente. Por quê? Porque eu sempre falo que existem eu chamo de duas análises que devem ser feitas. Eu divido sempre a análise de risco em duas. A primeira é a due diligence que nós chamamos. Solicitar certidões, matrícula do imóvel. Então, essa é uma análise que ela será feita. Mas antes de chegar nessa análise, eu gosto de conversar com o cliente para verificar o motivo que ele está comprando. Eu falo que qual é o intuito daquela aquisição. Você está comprando porque você vai morar? Você está comprando porque você quer investir? Então, por que você está comprando? Então, conversar com o cliente em um primeiro momento é essencial, antes de solicitar qualquer documento. Por que eu falo isso? Porque às vezes o cliente, ele está lá em Camboriú, viu um terreno maravilhoso de frente ao mar, e aí ele olha, ele é visionário, ele fala: nossa, vou construir um prédio aqui gigantesco, com essas coisas. E aí ele já imagina, já coloca aquilo na cabeça dele, e aí ele vai te contratar. E aí pensa, se você não sente e conversa com ele para saber qual que é o intuito daquela aquisição, você simplesmente começa a solicitar certidões. Você solicita certidões, matrícula, documentação da prefeitura, está tudo perfeito. Você dá o ok. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o parecer, sobre esse ok que você tem que dar, que tem que tomar muito cuidado. E aí, maravilha, o cliente te amou, te pagou milhões no terreno, tá lá com o projeto pronto, vai dar entrada da prefeitura. E não tem como ele construir. Só que o cliente, ele já se apaixonou pelo projeto dele. Ele queria comprar aquilo para executar aquele projeto. Ele não quer fazer mais nada. Você pode dar 1000 e outras ideias que ele não vai aceitar. Então, por isso que é importante saber por quê. Sentar para o cliente e falar: mas por que você está comprando? Nossa, vai entrevistar o cliente, vai entrevistar o cliente. Porque senão, às vezes, a documentação está correta, porém o intuito aquisitivo do cliente, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele deseja. Então, essa é a primeira dica que eu falo. Chegou o cliente para você com um contratinho para você analisar um documento, vamos agendar uma consulta e pergunte para ele: mas por que você está adquirindo? Qual que é o seu intuito com essa aquisição? Moradia, investimento? Qual é o tipo de investimento? Eu li uma jurisprudência do STJ em relação a uma aquisição em Santa Catarina. O cara comprou um imóvel para construir um prédio, mas não foi lá na prefeitura ver que havia uma limitação de andares. E ele comprou para construir lá, sei lá, 20 andares. É engraçado que ele não percebeu que os prédios mais altos tinham 3, né? Mas ele: não, vou fazer um de 20, eu sou visionário. Né? E aí
ficar rico, milionário, claro, né? Eu sou esperto. Todo mundo construiu de 3 andares, eu vou fazer um de 20, né? E daí ele comprou, e quando ele foi encaminhar o projeto no município, não, há uma limitação de 3 andares. Mas como ninguém me falou? Esse foi um caso que eu vi. Outro caso que eu vi foi o cara que comprou um imóvel também, um terreno, que estava lá e estava num preço mais acessível. O cara, descobriu o terreno de ouro. Olha essa barbada, ninguém viu, né? E comprou. Ele comprou e do lado tinha uma chaminé. E a chaminé estava tombada pelo município. E quando está tombado, normalmente se tomba igrejas, né? Áreas históricas. A área em volta não pode construir também muito alto para não tapar aquele prédio histórico. E ele também queria fazer um prédio. Isso também acontece do lado de igreja. Então, eu já vi várias. E aí você diz assim para o cliente, não, mas dá para fazer, né, outra coisa em vez de um prédio, né? Ele não quer, né? Porque isso me lembra quando eu fui comprar, fiz o meu primeiro consórcio de carro, eu queria uma caminhonete para minha família na época, eu tinha os filhos pequenos, né? Eu fui na concessionária e disse, eu quero um consórcio que eu possa comprar uma caminhonete para levar as malas, levar as crianças, levar tudo. E daí o cara tinha umas tabelas de valores, né? Daí ele disse, esse aqui. Eu disse, mas esse valor, ele é mais alto do que o carro que eu quero. Daí ele disse assim, não, qualquer coisa o senhor compra um caminhão. Disse, o que eu vou fazer com um caminhão? Ele disse, não, o senhor pode alugar o caminhão. Eu disse, cara, vocês não entenderam, né? Não quero. Eu quero a Blazer, no caso. Aqui também, quando o cara comprou, ele quer para aquilo, né? E Sim. pode haver restrições. Eu tô até com um caso agora visíveis, né? de um cliente que comprou, ele comprou, tirou a matrícula do imóvel, não tinha nada. Aí ele olhou na rua, assim, tirou as certidões básicas e a rua inteira já estava construída, só o lote dele que estava sem construção. E ele é engenheiro, então ele constrói, ele compra para construir e vender. Então ele visa sempre o lucro. Então ele comprou o terreno, estava num preço muito bom. E aí ele foi dar entrada na prefeitura para construção, para pegar o habite e foi embargada a obra dele. Por quê? Porque é uma área de APP e a prefeitura classificou como B, porque é nascente e realmente perto ali tem um riacho. E aí consta que está fora da área crítica, então é possível de regularização, mas que é um imóvel de APP. E aí ele veio todo nervoso, assim, para mim, falando que ele já estava perdendo muito dinheiro, mas que ele tirou a matrícula, não tinha nada na matrícula. Aí eu comecei a investigar, falei, mas a prefeitura, você chegou a conversar, você viu que tinha um riacho perto, observou isso, esses detalhes, né? A gente tem que observar esses detalhes. Por isso que é importante conversar com o cliente quando vai fazer a análise. Ele falou, eu observei, mas lá estava tudo construído, eu achei que estava tudo regular. Então, é bem importante ficar atento ao redor também, como que está ali, porque às vezes você está comprando, só analisando ali a matrícula e acha que está tudo certo, não fez essas diligências. Agora a gente vai ter que regularizar isso na prefeitura. Beleza. Pegou então, conversou com o cliente, agora deu uma olhada na matrícula do imóvel, deu uma olhada no contratinho dele, né? E agora, o que você começa a fazer? Quais são as suas desconfianças de que o imóvel pode ter um problema? Fiz essa primeira parte, e aí vou para análise. Então, verifiquei com o cliente qual que é o objetivo dele, tudo certo, solicitei contrato, aí começa a solicitação de documentos. A gente vai para a segunda parte que eu falo, que é qual que é para garantir que aquele negócio seja concluído com sucesso, sem riscos ao cliente. Então, solicito o primeiro documento. Eu falo, se nós pudéssemos solicitar apenas um documento, eu falo que o documento mais importante é a matrícula atualizada do imóvel. Então, eu solicito a matrícula atualizada do imóvel. Por quê? Porque na matrícula constam todas as informações. Qual é a metragem? Será que a metragem, de fato, é aquela que você está comprando? Essa questão de apartamento é sempre importante. Eu já tive um caso desse, que a pessoa achou... É bem isso. Eu sempre falo, não existe almoço grátis. Se você está pagando muito barato em alguma coisa, você tem que ligar o alerta. Então, eu sempre ligo o alerta quando chega um cliente. Eu falo que é dever do advogado de imobiliário, que atua principalmente com análise de risco, conhecer o mercado imobiliário, os preços, a média de mercado, principalmente na sua região. Então, se chega um cliente falando, não, é uma super negociação, eu vou ganhar muito dinheiro, está muito abaixo do valor de mercado, você liga o alerta e entende, será que é? Aí não é imóvel de inventário, não está no rolo da família, é um vendedor só. Você pensa, mas por que está tão barato? Será que os vendedores estão apertados, precisando de dinheiro? E aí, esse caso era assim, o cliente comprou, estava comprando ali, já veio para mim, ficou apaixonado,
não, é a melhor negociação, não sei o quê. E eu falei, mas gente, o que será que é? E aí fui olhar a matrícula, o cliente já com o contrato, assim, e é engraçado, os clientes chegam hoje, às 6 horas da tarde, então eu preciso assinar até as 8. Eu chego às 5, eu preciso assinar até às 6. Preciso assinar esse contrato até às 6, que eu preciso fechar esse negócio, senão eu vou perder a negociação. É sempre assim. E aí, desse jeito. Não, porque é o imóvel da minha vida. E aí fui analisar a matrícula. Eu estava muito abaixo, comecei a questionar ele em algumas situações. E aí eu vi que não, no contrato dele, que ele trouxe na matrícula, não tinha vaga de garagem. Eu falei assim, talvez tenha matrícula própria, né? Não está ali junto com o apartamento. Esses imóveis mais novos. E aí não descrevia nada no contrato sobre a questão da vaga. E eu questionei ele, falei, mas então aqui você só está adquirindo um apartamento. Quando a gente vai fazer a primeira conversa, analisei documentos básicos, falei para ele, falei assim, então você está adquirindo esse apartamento, não tem, que você tem que estar ciente que aqui não está a vaga, talvez seja por isso que você está pagando, não abaixo, mas você está pagando o valor correto porque não tem a vaga de garagem. Ele, não, mas como não tem vaga de garagem? Como alguém compra um apartamento sem vaga de garagem? Eu falei, mas não está aqui sua vaga de garagem. Daí ele alucinou, assim, como assim não tem vaga? E realmente, ele estava comprando, a pessoa estava vendendo só o apartamento, não estava vendendo a vaga. E ele acreditou que estava fazendo um ótimo negócio. Então, por isso que é importante ficar atento com vaga de garagem. Porque as pessoas, às vezes, têm essa consciência de, eu estou comprando apartamento, já vai virar vaga. E, às vezes, não. Uhum, muito. E garagem tem várias formas, né? Ela pode estar na matrícula, pode ser uma área comum, pode ter matrícula própria. Também essa análise é interessante, né? Às vezes a pessoa entra, comprou a vaga de garagem tal, mas era bom olhar ver se isso aí está na matrícula, não essa garagem, né? Às vezes tem complicações. Deixa eu aproveitar que tem 576 pessoas aqui, convidar vocês para seguir a Beatriz. A Beatriz é advogada no Paraná, mas ela presta essa análise de risco em todo o Brasil. Se clicar aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela. E aí você segue ela, porque se você tiver dúvida, às vezes ela responde, né? Abre caixinha, que nem eu, assim. Então é legal de interagir sempre com os professores do RI Descomplicado, né? Muito bem. E aí, Beatriz, daí você tem algum site que você também olha, que acha Matrícula Site importante? Registradores. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas eu falo que é um site maravilhoso, porque... E análise de risco é bom, o prof falou isso. Você consegue atuar em todo o Brasil. Então, assim, é um serviço que você, advogado, corretor, despachante, consegue prestar em qualquer lugar. Então, eu faço análise de risco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Você não precisa sair de casa, consegue resolver isso tudo da onde você está. E o site Registradores proporciona isso, que você consegue solicitar a matrícula atualizada do imóvel pelo site. Meu irmão disse que tu é chata, tá? Só para falar, né? Porque o meu irmão foi comprar um imóvel aqui no Brasil e aí ele disse assim, ele mora em Miami, ele disse, eu quero comprar um imóvel assim no litoral. Daí eu disse, legal. Ele, quem é que pode me ajudar? Eu disse, cara, é a Beatriz, não adianta. Quem é a Beatriz? Eu disse, a Beatriz é uma professora, amiga minha, já foi minha aluna, é fera, eu vou te passar o contato. Daí ele manda mensagem para mim. Viu? Mas a Beatriz é meio chata, né? Porque ela fica perguntando tudo. Eu disse, é que tu tá apaixonado para comprar o imóvel, ela feito uma lagoa, né? Então é óbvio que ela vai perguntar tudo, ela vai pedir tudo. Desistiu. Daí eu estava para assinar o contrato, ele disse assim, eu já queria assinar hoje, mas a Beatriz disse que não E é o para eu dele assinar hoje. foi engraçado que a gente fez a primeira, estava pronto, o contrato pronto, e eu estava com a pulga atrás da orelha das pessoas que estavam vendendo, assim, tudo muito nebuloso. Eu questionava, eu acho que eu fiz umas 3 reuniões, eu conversava, tinha um advogado parceiro trabalhando comigo nesse caso, e a gente falando, não, também não me cheirou bem. E aí, por fim, a gente não fechou o negócio, porque eu sempre comentava, eu falava, Daniel, tá meio estranho esse cara, não sei, eu pergunto as coisas, ele não sabe, e assim, é uma super construtora. Conversei com alguns colegas, corretores ali amigos aqui do Instagram que são do Rio Grande do Sul, perguntei sobre essa construtora, ninguém conhecia, e querendo ou não, era um imóvel de alto padrão, valor super alto, ele ia pagar à vista, então tem todas essas questões que influenciam também, né, quando você fala que vai pagar à vista, imóvel de valor tão alto, as pessoas regalam o olho, então assim, ficar muito atento, então dele foi interessante, aí depois, por fim, ele estava apaixonado pelo imóvel, só que daí de tanto eu falar, não, mas será? Eu tô achando um pouco estranho. Então você tem que conversar com o cliente, colocando na cabeça dele, achei essa questão um pouco duvidosa. Será que não é interessante? Daí, por fim, ele acabou trocando de imóvel.
E aí deu tudo certo. Só que daí depois também ele adquiriu outro imóvel, daí ele me ligou assim, semana do Natal e do Ano Novo. Então, na verdade, eu fui perguntar para ele, né? Como que tá? Você trouxe a documentação para a gente fazer a tradução juramentada, que eu vi que ele estava no Brasil. Dele, não. Então, eu tô aqui comprando outro imóvel. Mas esse já tá pronto, não tá construindo? Então tá tudo aqui, não preciso, né, do seu serviço, já tô aqui para assinar o contrato. Como assim não precisa do meu serviço? Você solicitou essas documentações? Não, então acho que eu preciso do seu serviço sim. Ele me levou ao cartório, ele tava, vai comigo lá. Daí eu fui lá, aquela coisa, dá uma olhadinha. E na emoção, né? Tava aqui, viu o apartamento, se apaixonou pelo apartamento e já tava fazendo negociação. Exatamente, exatamente. É uma loucura, né? Mas essa é a paixão de quem compra imóvel, né? Essa é a paixão de quem compra imóvel. E eu fico muito feliz que você consegue hoje ensinar isso para vários advogados do Brasil. A gente tem aí 7.000 alunos, né? O pessoal gosta muito das suas aulas na plataforma. E até vou convidar o pessoal que ainda não se inscreveu no evento gratuito do dia 2 ao dia 7, se inscreva no evento. Se você não sabe onde se inscrever, digita aqui nos comentários Expert em RI, tudo junto, Expert em RI, que a minha equipe vai mandar um link para você fazer a inscrição no evento gratuito, onde a gente vai abordar várias questões, como, por exemplo, essa da análise de risco com mais profundidade. Aqui a gente entrega muito de manhã cedo no canal, mas no evento a gente entrega o grande ouro de tudo que a gente tem. Por isso que o evento só para aproveitar essa questão do Beatriz, evento, antes da gente seguir, acho que muitas pessoas aqui são novas, não me conhecem. Então, assim, pessoal, você que está na dúvida se participa do evento ou não, para quem não me conhece, eu fui aluna, eu entrei no curso em outubro do ano passado, então 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E eu vinha de uma, vamos dizer assim, meio que transição de carreira, eu estudava para concurso e advogava, então eu parei de estudar para concurso e resolvi que eu queria advogar e que eu precisava nichar alguma coisa, alguma área do direito em específico. E aí eu já vinha de frustrações de outros cursos que eu comprei, não me identifiquei. Então eu prometi para mim, eu falei, eu não vou comprar nenhum curso sem conhecer a pessoa, o professor daquele curso. E eu conheci o professor aqui nas redes, comecei a acompanhar, acompanhava o café todos os dias, as aulas gratuitas, e eu falei, não vou comprar nenhum curso, e não comprei. Fui acompanhando todo esse conteúdo que o prof disponibiliza nas redes. E aí veio o evento de outubro, setembro, outubro. Eu falei assim, eu vou assistir. Não sei ainda se eu vou comprar, mas eu vou assistir porque eu tô gostando bastante das lives. E comecei, gente, o evento é sensacional. E aí, o prof fez um sorteio. E eu sempre, né, gostei de participar de tudo. Fiz lá, fiz o comentário e eu ganhei o curso. Então, assim, a gente até brinca que eu sou aluna, né, professora, enfim, que nunca deu R$1 pro prof, porque eu ganhei o curso, depois eu ganhei a mentoria e eu comecei com os eventos, as aulas, tudo gratuito para verificar se eu me identificava. Então é super importante vocês acompanhar esse evento de lançamento, porque eu sempre atuei nessa parte de análise de risco, leilão de imóveis, e a parte de regularização foi algo que eu fui descobrindo aos poucos, principalmente com o curso. Então era algo basicamente novo para mim, então me abriram muitas portas, assim, que eu não consigo nem mensurar. Legal. Essas histórias eu adoro, né? A pessoa é minha aluna e aí passa 1 ano e pouco, ela já está trabalhando na área, já mudou de vida e ainda por cima algumas se tornam professoras do meu curso. Eu fico assim impressionado com tudo, como é muito veloz. E assim, as pessoas às vezes, eu falo por mim, porque eu tinha essas dúvidas vinhas às vezes de muitos outros cursos, então é importante acompanhar para você ver se você se identifica com o professor, com conteúdo. Então, quem não se inscreveu ainda na semana do registro de imóveis complicados, se inscreva, porque você não vai perder nada, só vai adquirir muito conhecimento. Show. O que mais sobre análise de risco nós podemos falar para o pessoal? Então, você conversou com o cliente, já descobriu o que ele está pensando, se é para morar, se é para investir, se ele quer desmembrar, se ele quer construir, né? Você já conversou com ele para saber o contrato que ele tem, qual é o documento, né? Já foi no site registradores, o pessoal colocou ali o link, deu uma olhada na matrícula, né? Lá não emite certidão, ela emite uma cópia, uma consulta para você dar uma olhada, né? A certidão pode requisitar depois. Muito bem. E aí, o que mais que você olha? Certidões de débitos condominiais, quando estamos diante de um condomínio, e IPTU. Então, assim, essas são, depois da matrícula, eu falo que são
os documentos mais importantes. Por quê? Porque tanto o IPTU quanto o condomínio, eles são obrigações propter rem, ou seja, são obrigações que vão seguir a coisa. Não é como a conta da Copel, a Sanepar, né, a água, que vai seguir o CPF da pessoa. Então, se a pessoa está no imóvel, não está pagando energia, não está pagando água, e ela vende esse imóvel, os débitos de água, de luz, vão acompanhar o CPF da pessoa, vai acompanhar a pessoa. As dívidas municipais, que a gente fala IPTU, mas não só IPTU, então são certidões de débitos municipais e certidão de débitos de condomínio, são dívidas propter rem, ou seja, segue a coisa. Então, se você comprar um imóvel, as dívidas, tanto do município quanto de condomínio, vai seguir a coisa. Então, a coisa vai responder, o imóvel vai responder. Então, são dívidas super importantes. Às vezes, aquele imóvel você está pagando barato porque ele tem um passivo de débitos municipais enorme. Será que vale a pena? Então, assim, são duas certidões. Pega a inscrição imobiliária. Hoje, a maioria das prefeituras emitem essa certidão online. Então, por isso que eu falo, né, de ser um trabalho super... dá para fazer da onde você está. Então, emita essa certidão de débitos municipais e do condomínio também. Condomínio, eu sempre falo. É importante você não só solicitar a certidão, mas às vezes a pessoa dá um documento lá para você, o vendedor. Mas será que quem assinou esse documento é o síndico? Cadê a ata que elegeu esse síndico? As pessoas, por isso que as pessoas falam, nossa, mas a Beatriz é chata. Por quê? Porque a pessoa me vem com um documento num sulfite, escrevendo que na unidade tal não tem débitos, e uma assinatura. Mas quem que assinou? A pessoa que assinou poderia assinar? Então, a gente fala que advogado é sempre desconfiado. E se você está sendo contratado para analisar os riscos, você não vai se perguntar quem que é aquela pessoa. Ah, é o síndico. Tá, então cadê a ata de eleição daquele síndico que elegeu aquele síndico? Por quanto tempo? Eu sempre falo, o porteiro sabe de tudo. Se tem portaria, vai, conversa com o porteiro, com o zelador. Será que existe algum débito ali? Às vezes tá muito barato. Eu sempre falo, tá muito barato. Por que será? Ah, o condomínio é muito alto. Mas por que o condomínio tá alto? É sempre alto ou existe algum passivo daquele condomínio? Então, ficar muito atento a essas dívidas. Às vezes na ata tem a dívida, né? Porque os condôminos já discutiram a dívida, já culparam o síndico, já xingaram o conselho fiscal, está tudo em ata. Mas então, provavelmente não estará na matrícula do imóvel, né? Essa ata de condomínio é muito importante. Agora, você falou da legitimidade do síndico, né? Tem prédio que nem tem síndico. Mas um ponto importante são também os documentos do vendedor, né, Beatriz? Muito. Quem é assim, o vendedor, super né? importante os documentos do vendedor. E a primeira questão é, quem está vendendo o imóvel? Será que a pessoa que está se intitulando ali como vendedor, que se apresentou para você como vendedor, é de fato o proprietário daquele imóvel? Então, é a partir desse momento que você vai confrontar as informações, aquilo que está na matrícula com os documentos pessoais. Então, quem está vendendo? Pessoa física. A primeira questão, pessoa física ou jurídica? Ah, é pessoa física. Então, cadê seus documentos? Porque é muito comum, às vezes, os herdeiros começarem a vender o imóvel. O pai faleceu, deixou lá o imóvel, e eles começam a vender. Nem se liga em inventário, não tá nem aí, fala, aí chega o cliente, comprei um imóvel, comprei o imóvel. Ah, nossa, mas tá barato esse imóvel. Às vezes nem tá barato, tá o preço de mercado, e você começa a solicitar. E aí, quem tá vendendo? Ah, tá vendendo o João. Então, os documentos pessoais do João. Ah, cadê a matrícula do imóvel? Aí na matrícula tá o José. Então, assim, precisa confrontar essas informações. Quem de fato está vendendo é o proprietário? Não é o proprietário, mas tem procuração. Então, solicite essa documentação, documentos pessoais e certidão de casamento, super importante. Pessoa que está vendendo imóvel é casada, cônjuge vai assinar, não vai. Então, é super importante essa documentação. Convivente união estável. Então, solicitar os documentos pessoais. Eu vejo muito disso, né? Às vezes também a procuração, né? Não, o vendedor me deu uma procuração para eu vender o imóvel. E essa procuração, ela é pública ou ela é particular, né? Interessante que ela tem que ser pública, afinal, a venda do imóvel, salvo se for abaixo de 30 salários, não tiver alguma exceção na lei. Mas, às vezes, também não fizeram inventário, querem vender e querem dar uma procuração. Olha quanta coisa aqui, né? Primeiro, para vender um bem de inventário, tem que fazer cessão de direitos hereditários. Nesse caso, vai ser onerosa, vai ter ITBI. Segundo, que quem vai assinar isso, então, se é um procurador, teria que ter poderes de todos os herdeiros para isso. Terceiro, que as pessoas solteiras, ou divorciadas ou viúvas, pode ser que estejam em união estável. Então, elas também têm que declarar se estão ou não
e união estável. Quarto, que as pessoas casadas têm Muito. regimes Eu de falo que bens. tem Olha várias quanta áreas coisa do aqui, direito né? envolvidas, direito ambiental, direito de família. Eu particularmente desconheço um livro que fala sobre análise de risco. É mais o dia a dia, estudando, fazendo cursos, e o dia a dia mesmo da advocacia, porque não tem, assim, eu desconheço um livro que trate exatamente de toda essa documentação. Sabe por quê? Eu acho que não tem como alguém criar um checklist completo. O cara pode criar um checklist básico, tá? Então ele vai lá e imagina assim uma série de coisas. Mas pode ter alguma variável que é a prática que te dá. Então, a primeira análise de risco que você vai fazer, você vai olhar, daqui a pouco, aqui está diferente da outra, né? Vai conversar com alguém um pouquinho mais experiente, mas tu viu isso, viu aquilo? Então, eu acho que é a prática. Se nós fôssemos listar tudo, a gente teria que imaginar assim, Todos os se tiver um problemas. filho que morreu, né? Se tiver um filho que está em união estável, se tiver um viúvo que tem menor, então começa a fazer as combinações, não tem fim, né? Imagina que eu vou comprar um imóvel que o cara é viúvo. Então, tem que fazer o inventário. Mas o imóvel era só dele e ele era casado na comunhão parcial de bens. Então, o imóvel é só dele. Será que eu posso comprar só com ele assinando, sem a assinatura dela? Então, você estuda o quê? Cai lá em direito de família de novo, né? Tá, mas tudo bem, a gente está falando de vendedor. Do vendedor, que mais de Certidões, dicas né? tu tem? Certidões de débitos municipais, estaduais, federais, super importante fazer essa solicitação para verificar se aquele vendedor tem algum passivo, se ele está devendo na receita. Eu sempre falo, é uma dica para você que vai começar a atuar, que já atua. Certidão positiva não é sinônimo de não comprar. E é uma questão importante, assim, na hora que você vai fazer seu parecer, as pessoas me pedem bastante modelo de parecer. Você nunca vai colocar compre ou não compre aquele imóvel. Eu sempre falo isso, principalmente você profissional. É uma dica de ouro, assim, você não pode falar para o cliente compre ou não compre. Você vai listar tudo que você pesquisou. Então, assim, do vendedor, certidão de débitos municipais, estaduais, federais. Ah, saiu uma certidão de débito estadual, o IPVA que ele não pagou do veículo. O débito lá tá R$ 1.000, ele está comprando um imóvel de 2 milhões. Aí tem advogados, tem pessoas que já ficam com assim, nossa, a certidão saiu positiva, ó, não vai dar para comprar esse imóvel, porque não tem como, a certidão saiu positiva. Então, esse também é o papel da pessoa que está assessorando, do advogado, do corretor, é buscar alternativas para aquela negociação se concretizar. Então, não simplesmente falar compra ou não compra. Eu sempre falo, nem coloque isso no seu parecer. Você vai listar e vai colocar quais os riscos que existem. Ah, tem uma certidão de débito estadual, existe um risco? Até que existe, mas o risco é muito mínimo. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Então, é sempre buscar alternativas. Ficar... Tá. Então, não dizer se Você vai trazendo os compra ou riscos. não Se tudo que compra, você. né? Assim, o parecer é a sua pesquisa. Então, assim, o que você pesquisou? É claro que o cliente vai ficar falando, mas se fosse seu imóvel, você compraria, não compraria? E daí você tem que tentar aquele jogo de cintura, cuidado com a documentação que vai estar escrita, por isso que eu falo nunca trazer compra ou não compra, documentação escrita sempre a sua pesquisa, o que você fez, e trazer para o cliente, olha, nesse caso tem uma certidão negativa de débitos estaduais, mas que não influencia, o valor é mínimo, às vezes você conversa com o vendedor, ele vai lá até parcela para a certidão sair negativa, então tudo é questão de conversar. Já teve caso de vir a certidão de feitos ajuizados, é outro documento que a gente pede do vendedor, que são os feitos, né? As ações que existem na Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça Trabalhista. Então, assim, às vezes é muito comum, hoje em dia a gente sabe que as pessoas litigam muito, então às vezes a Justiça Estadual vinha uma certidão positiva. Aí já as pessoas já se assustam, certidão positiva, eu vou perder meu imóvel. Não é assim, você tem que solicitar uma certidão narrativa, uma certidão de objeto e pé, para verificar o que é aquele imóvel. Será que tem alguma relação? O que é aquela ação, desculpa? Será que tem alguma relação com o imóvel? Então, é muito comum. Tem clientes meus, vários clientes, que vêm a certidão de estadual positiva. E aí a importância do advogado analisar aquele processo, do que se fala aquele processo, tem alguma relação? E explicar para o cliente, veio uma certidão positiva, mas não tem nenhuma relação com o seu imóvel. O princípio da concentração agora com a Lei 14.382 veio muito forte para a Lei 14.382 para fortalecer o princípio da concentração com relação à fraude à execução. Então, só para fazer um apanhado sobre esse tema que é bem interessante, que está ligado com as certidões dos vendedores. O que o Código de Processo Civil, CPC 2015, trouxe com relação à fraude à execução? Que é considerado fraude se ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
Olha como a gente fica na subjetividade, né? Uma ação que é capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, ficava um pouco complicado. O que a Lei 14.382 trouxe? Ela incluiu o parágrafo único do artigo 54, que trouxe que não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula do registro de imóveis. Ela veio fortalecer. É claro que se você está sendo contratado, as pessoas falam, então eu não preciso mais do advogado, porque se não está na matrícula, não está no mundo, então não precisa se preocupar. Precisa se preocupar, com certeza. Mas isso veio fortalecer. Então, ficar atento a essas questões, né? As certidões, as ações que tramitam e qual a relação, de fato, com dessa ação com o objeto. Sabe que veja a importância de olhar a matrícula e saber o que está lá. Eu posso chegar na matrícula, olhar, tem uma penhora. Daí eu penso, nossa, uma penhora, né? Não vou comprar o imóvel. Agora, ao mesmo tempo, pode ser que a penhora ela nem impeça a venda, porque só a penhora fiscal da União que impede, né? Ela não impeça a venda, mas eu vou ao processo e vejo qual é o valor da dívida e consigo imaginar que é possível fazer. Às vezes o valor da dívida é, sei lá, 10 mil, está penhorado ali o bem porque não tinha outro, uma coisa do processo aconteceu, o imóvel vale 500 mil. Então, aí não vale a pena comprar. Eu diria, não teria por que não comprar, até você pode até negociar esse pagamento aí com o vendedor. Então, às vezes o leigo vai olhar e vai dizer assim, ah, não dá, tem uma penhora. Mas às vezes o advogado vai olhar e vai dizer, Dá para calma, resolver. respira, né? Tem como fazer o negócio. Esse é o papel dá do para advogado na resolver. análise de risco, mas eu sempre falo, né? Tentar resolver, verificar quais são os riscos e se existe algum risco, tentar minimizá-los. Então, verificar como é possível fazer. Então, assim, já teve casos do meu cliente comprar um imóvel e chegar e se deparar com a matrícula com algumas averbações, penhoras. E aí eu fui até o processo e algumas penhoras já eram para ter sido baixadas, porque o processo já estava arquivado, só não foi comunicado. Processos de valor bem inferior, então que a gente fez uma negociação, depositou direto lá no processo um valor mais baixo. Então é possível sim, e esse é o papel do advogado, tentar minimizar isso. Hipotecas também, às vezes tem 4, 5 hipotecas, elas estão baixadas, só não foram trazidas à matrícula do imóvel, né? Então a pessoa, não, vou pegar a matrícula do imóvel e já vou resolver tudo. Interpretar o que tem lá, Sim. eu acho que é o grande segredo, né? E por isso, esse nicho é um nicho interessante de trabalhar pela segurança que pode dar. De repente o cara não compra o imóvel porque tinha hipoteca. Daí o outro vai lá, olha o imóvel, fala com o advogado, eu vou comprar, porque as hipotecas estão baixadas. Um pegou o negócio, o outro não. Num estalar de Sim, eu já dedos tive no um caso de mercado alienação imobiliário. fiduciária, que o Bom, cliente, ele tinha conversado com outro, ele gostou muito do imóvel, se apaixonou e aí conversou com o advogado e já falou, não, tem alienação fiduciária, que nem dá para comprar. E aí ele veio conversar comigo, eu falei, não, claro que dá para fazer, você paga. E a pessoa não tinha dinheiro para quitar o financiamento. Mas eu falei, não, mas é só pegar o valor que você vai dar de entrada aqui. Ele falou, mas eu vou financiar. E daí, como já tem um financiamento, falaram que eu não consigo comprar. Eu falei, não, o banco aqui pega o seu financiamento, joga lá no outro financiamento. É possível sim comprar, não tem problema. E a gente conseguiu concluir a negociação. Então, assim, são alguns casos que, às vezes, a pessoa procura um profissional que às vezes não se atenta a isso, ou até a pessoa olha ali e já fala, a pessoa está tentando me enganar, quer me vender um imóvel que está em garantia para o banco. E às vezes até desiste da negociação. Então, esse é o principal papel do advogado na análise de risco. perfeito. Do comprador, alguns documentos podem ser importantes também, né? Então, eu quero botar no nome do meu filho o imóvel. O pessoal adora essa, né, também, né? O comprador, Tem alguma dica do comprador? Me falam, tô vendendo, já chegaram para mim assim, eu tô vendendo meu imóvel, mas eu não preciso te contratar, né? Porque quem tem que estar preocupado é a pessoa que está comprando, não eu que estou vendendo. Eu tô vendendo, eu vou receber o dinheiro, então não se atenta muito. Mas assim, eu já me deparei com alguns casos práticos do comprador, ele vendeu o imóvel sem se preocupar, sem às vezes fazer uma análise. O comprador não, o vendedor. E depois ele se deparar com umas situações, principalmente com relação à posse. Então, assim, eu falo, às vezes o vendedor chega para mim e fala assim, eu vou vender meu imóvel, mas eu não sei se eu preciso do seu serviço ou não. E aí, essa é a hora do advogado falar, claro que você precisa. Como que vai ser? Você chegou a pesquisar a vida desse vendedor? Você está vendendo um imóvel um valor expressivo e a pessoa vai pagar à vista. Será que ela tem condições mesmo de pagar à vista? Porque já aconteceu comigo um caso da pessoa
uma simulação de compra, a pessoa falar que ia comprar e se portar um imóvel de alto padrão, e aí faz o contrato, vou pagar parcelado, mas já preciso da posse do imóvel. E aí a pessoa vendeu, eu não assessorei, a pessoa vendeu, fez lá o contrato bancário de várias prestações, e aí a pessoa chegava, né? Depois ele me contando que ela chegou para ver o imóvel com carrão, mas então ela se deslumbrou ali, não vai comprar. E aí vendeu parcelado e já transferiu a posse precária ali, com o som do contrato. Depois, o que aconteceu? A pessoa entrou no imóvel, parou de pagar. Parou de pagar condomínio, parou de pagar as parcelas ali do contrato, da promessa que tinha feito. E para tirar essa pessoa do imóvel, porque ele fez um contrato precário, que não tinha muitas informações. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande depois que nós encontramos de conseguir tirar essa pessoa que estava comprando. Então, olha os riscos aí também de quem está vendendo. Será que essa pessoa, você não se deslumbrou com a pessoa que chegou no seu imóvel falando um monte de coisas, você já, vamos assinar aqui um documento, já transferiu a posse, saiu do imóvel, e depois a pessoa simplesmente está lá no seu imóvel, não está pagando nada, está te deixando um passivo lá de condomínio, de IPTU, e para você conseguir tirar a pessoa, a gente sabe do Poder Judiciário como está lento, lentidão aí, e para conseguir tirar a pessoa, às vezes vai anos. Cara chega de Porsche, para na frente. Eu vou ficar com o imóvel. Porsche é alugado, né? Alugou, nem é dele. É comum, às vezes a gente acha que não, mas eu já peguei um caso desse que o cliente se deslumbrou ali e depois, nossa, foi uma dor de cabeça para conseguir tirar ele do imóvel. Porque aí tem a promessa de compra e venda tá ali e o cara já tá morando. E sabe, tem também outras questões que eu vejo do comprador, que às vezes a pessoa ela quer pagar parcelado, mas ele quer a escritura e quer registrar no nome dele. E daí tem duas opções, né? O cara pode botar que tem parcelas ainda na escritura, ou muita gente faz por fora um contratinho particular, notas promissórias, né? E dá quitação na escritura. Já vi vários. Por quê? Não, eu preciso da escritura quitada, porque aí eu vou pegar um financiamento e aí também eu te pago, né? Aí, na confiança, a coisa vai, você passa a escritura para ele, quitado, ele te pagou só uma entrada, e aí depois ele não consegue o financiamento. Muito comum. E aí não consegue te pagar. E aquilo começa a se tornar agora um calvário. Daí as pessoas lembram que existe advogado. Aí agora elas lembram. Exatamente. Então, assim, são às vezes alguns cuidados que as pessoas não se atentam. Estou vendendo, estou tranquilo, não tenho que me preocupar. Não, você tem que se preocupar sim, tem que analisar a vida da pessoa que está comprando também. Como que eu vou, além de analisar a vida, como eu vou instrumentalizar essa negociação? Vou fazer um pagamento por fora? Outra coisa que é muito comum, pagamento por fora por conta de ganho de capital. Muito comum isso. Então, assim, o imóvel, como eu comprei por 500 mil e agora eu vou vender por 1 milhão, mas para eu fugir do ganho de capital, vamos colocar aqui na escritura, no contratinho, que é 500 mil. Aí daí a pessoa não paga. Como que você vai exigir? Aí a pessoa paga os 500 mil. E aí como que você vai exigir o 1 milhão que você tinha negociado com ela? Você quis fazer isso para fraudar o fisco, entendeu? Então, assim, é muito complicado essa questão de pagamento por fora. Eu sempre falo para os alunos, para os clientes, cuidado com pagamento por fora, pagamento, né, na clandestinidade, eu falo, evite qualquer tipo de clandestinidade, porque isso pode te dar uma dor de cabeça muito grande. A Jana colocou ali, a Jana que é nossa aluna do Alegrete, já foi da mentoria, ela botou ali, a pessoa diz, não, mas tem tudo na internet, eu assisto no YouTube e tudo ok. Às vezes tem realmente muita informação na internet, não há dúvidas que existe muita informação na internet. A questão é o modo de pensar e o modo que essa informação está colocada. Então, ninguém substitui o raciocínio, né, de uma pessoa em cima da documentação do imóvel e conversando com o vendedor e querendo saber quem é o comprador. Porque você vai fazendo uma série de conexões para ver o que pode estar errado. Então, daqui a pouco o cara nem se toca. Não, o comprador vai pagar por fora uma parte. Vai pagar sem cláusula resolutiva, vai pagar parcelado, mas eu confio nele. Mas é bom você perguntar para o seu cliente, tá, mas você está vendendo o imóvel e quem é o comprador, né? Quem é o comprador? Então, são questões que o raciocínio é que nos leva, né? Raciocinar é mais importante do que apenas ter a informação, né? Por isso lá no curso a gente ensina a raciocinar, né? Eu acho que o grande diferencial hoje do que a gente faz no Brasil
é a gente ensinar a pessoa a construir uma carreira, ensinar a pessoa a raciocinar para longo prazo, né? Curto prazo, ela já sair trabalhando, médio prazo, construir um nome, mas longo prazo, ela deixar um legado, né? Porque aí ela aprende a raciocinar e vai resolvendo e vai criando o nome no seu local, na sua região. Muito bom. Dicas finais. Vamos lá. Dicas finais aí que você daria para quem quer começar a pensar nesse serviço, que é um nicho de mercado. A pessoa quer colocar isso lá no site dela, né? Análise de risco. A pessoa quer colocar lá no Instagram, na bio, análise de risco, né? Ou a pessoa quer fazer um post, né? Análise de risco. Ela quer, que dicas ela pode ter mais ainda em Então, relação a isso, assim, como pode trabalhar eu sempre nisso? falo, converse muito com o cliente, a análise de risco é o contato com o cliente. A primeira questão, super importante. Segunda questão, análise da documentação. O prof falou, não existe fórmula mágica, não existe um checklist, a gente recebe muito isso. No curso, tem sim um checklist, mas não é um checklist fechado. São alguns documentos importantes, mas que cada caso você vai se deparar com, às vezes, uma situação que vai demandar uma documentação diferente. Então, não achar que você vai, né, pegar um checklist e vai seguir aquilo. Então, por isso que é importante conversar com as pessoas, seja com o vendedor, seja com o comprador. Evitar pagamentos por fora, eu sempre falo isso também. Além dessa questão da clandestinidade, evita pagar em conta de terceiro. Ontem a gente até estava falando sobre isso na mentoria, que às vezes você está ali conversando com o cliente, está tudo documentado hoje, a receita está de olho, está tudo de olho, então às vezes acontece alguma coisa, você pode ser responsabilizado por isso. Analisar ali o histórico da matrícula. Às vezes a pessoa só vê o último proprietário. É muito comum isso. Chega, deixa eu ver se quem está vendendo é o proprietário mesmo. E olha lá a última cadeia de transmissão. E não se preocupa com as cadeias de transmissão anteriores. Será que não teve uma simulação ali? Se deparou com uma doação? É muito comum. Liga o alerta. Mesmo sobrenome, um curto período de tempo. Então, ficar atento à matrícula, à cadeia de proprietários anteriores. Já me deparei também com essas situações, né? Divórcio com excedente de meação, sócio, né? Ficar atento se tem. Quando a pessoa física é empresário, se intitula ele como empresário, mas qual que é a sua empresa? Pesquise, né, a CND daquela empresa, veja se aquela empresa tem algum passivo. Então, assim, é super importante. E guardar todos. Oi? O pessoal quer saber. O pessoal quer saber como precificar, tá? Só para não esquecer, tá ali no chat, não para já para como precificar, Só a como última precificar. dica, e daí a gente vai para a precificação, que é guardar documentação para comprovar futura boa-fé, pelo menos por 5 anos. Não fale isso para o cliente. Então, eu faço sempre um arquivo digital e encaminho para o cliente junto com um parecer. Eu falo para ele, guarda essa documentação, porque às vezes vai bater aqui na sua porta amanhã e você tem todas as certidões, a data que você tirou as certidões, todas as pesquisas que foram realizadas. Eu falo que a análise de risco, ela não vai te blindar de 100% de qualquer dor de cabeça, talvez futura. Pode ser que surja alguma coisa, mas aí você tem a documentação para comprovar que você foi um terceiro, né, um adquirente de boa-fé, que você fez todas as solicitações possíveis. Porque às vezes o cliente não guarda nada, depois ele vai bater na sua porta e fala, mas você me falou que era seguro, que estava tudo certo, que era perfeita essa negociação. E não guardou nenhuma documentação. Então, oriente o cliente a guardar todos esses documentos. E até, dependendo do escritório, Eu pode ter uma guardo. nuvem enorme e um arquivo que não é muito pesado, né? Lá em cima. Sabe que o pai de uma amiga minha faleceu, ele era um advogado bastante antigo. E aí ela me ligou e disse assim, Marcos, tem uns 20 arquivos de aço aqui, que o pai guardava cópia de tudo. E eu fiquei pensando, né? Nossa, tu vê, um advogado super cauteloso, né? Os antigos tinham isso, tu chegava lá 10 anos depois, dizendo, não, eu tenho cópia do teu processo, ia lá na pastinha, né? Tá. Hoje tudo na nuvem fica mais fácil, né? Você digitaliza, sobe, o arquivo nem pesa muito e você tem um acervo que o filho do seu cliente poderá te consultar daqui a 15 anos. Olha, tu está fazendo uma coisa fantástica. É super importante. Pra E nunca família, dizer né? compre ou não compre também no parecer. Nunca fale isso para o cliente, documente isso. É sempre assim, quais os riscos daquela compra? O que existe nas pesquisas que eu realizei, o que existe de risco? Tá bem atento com relação a isso. Perfeito. Bom, precificar, né? Claro, daria uma live só de precificar, né, Beatriz? A gente poderia ficar... Ontem você faz uma apresentação sobre precificação na mentoria, eu achei fantástica, né? Todo detalhado, assim, uma história toda de como precificar. Mas o pessoal aqui na live está querendo saber assim, como é que eu boto preço, então,
numa análise de risco de um imóvel de 1 milhão e num imóvel de 5 milhões e num imóvel de 100 mil, num imóvel de 200 mil? Eu boto percentual, eu boto taxa fixa. Como é que você Bom, pode aconselhar o precificação é sempre pessoal? uma dor para todo mundo, para nós advogados, eu me incluo nessa, a gente tem essa dificuldade, principalmente para trabalhos novos, para quem está começando, né? Porque a precificação, eu falo, não é simplesmente você pegar a tabela da OAB, então tem diversas situações que vão influenciar. Você já tem um nome, você já está no mercado, você já se sente seguro para talvez cobrar um valor mais alto, você está começando. Então, assim, como eu gosto de precificar? Eu gosto sempre de calcular pela hora técnica. Então, eu não gosto de utilizar a tabela da OAB, eu não gosto de usar um percentual, porque às vezes você vai, eu cobro de 2 a 4%. Daí pensa a pessoa que está adquirindo um imóvel de 2, 3 milhões. Você vai apresentar um percentual para ela de 3%. Ela vai fugir. Às vezes as pessoas fogem do corretor de imóveis para não pagar, que teve todo aquele trabalho de angariação, de apresentação, eles fazem por fora. Então, assim, eu gosto de precificar pela hora técnica. Então, o que eu faço? Como é um trabalho que eu já faço, eu já sei mais ou menos quantas horas eu vou trabalhar naquele caso, eu gosto de calcular pela minha hora técnica. Então, como que funciona? Tudo vai influenciar. Chegou o cliente, quantos vendedores são? Essa é a primeira questão que eu faço, que eu me pergunto. Ah, é um vendedor. Mas por que importa quantos vendedores? Porque se eu for um vendedor só, eu vou solicitar certidão e documentação de uma pessoa. Então, eu vou despender um tempo ali para analisar documentos de uma pessoa. Se forem 5 vendedores, eu vou ter que pedir 5 certidões para 5 pessoas, vou ter que analisar 5 vezes mais certidões. Então, verificar quantos vendedores são, você analisa ali a matrícula, você vai verificar qual que é o grau de complexidade daquele caso. Quantas horas, mais ou menos? Então eu vou fazer 2 reuniões com o cliente, porque lembra que eu comentei com vocês a importância de conversar com o cliente? Vou fazer 2 reuniões de 1 hora, então já são 2 horas. Para elaborar o contrato, analisar o contrato, mais X horas. Então você vai somando ali, no começo acaba sendo um pouco mais complicado, mas depois do primeiro caso você vai se identificando mais. Então você vai verificar ali mais ou menos quantas horas você vai gastar naquele caso. E qual que é o valor da sua hora técnica? Então, a partir dali, eu meio que calculo quanto mais ou menos eu vou ter de gasto para conseguir precificar. Porque às vezes a gente vem com um valor fixo, uma porcentagem, às vezes a gente paga para trabalhar. Até comentei isso ontem na mentoria. Por quê? Porque a gente não tem noção quanto que custa o meu escritório aberto 8 horas diárias. Então, ficar muito atento a isso. Mas eu falo que a hora técnica, calcular pela hora técnica, para mim, é a melhor opção, porque eu consigo verificar. Mas o outro diz que faz por R$ 600 a análise de risco desse imóvel que eu estou comprando em herança, então, que tem um mas problema passa dos com o herdeiros. outro, né? Até me indique ele que eu vou contratar ele para trabalhar para mim, tá cobrando R$ 600, né? Então, assim, e não tenha medo, eu sempre falo isso, as pessoas às vezes têm um pouco de medo, principalmente quem está começando, às vezes, tentar jogar o valor mais abaixo possível para conseguir prender aquele cliente. Só que às vezes você vai ser tanta. Eu já fiz isso, eu falo, é tanta dor de cabeça depois. É claro que é diferenciar o preço de quem já está reconhecido no mercado para quem está começando. A gente sempre comenta isso, né? Isso pesa também na hora de precificar. Mas, assim, calcular pela hora técnica é bom porque você vai saber quanto que você está pagando, se você está pagando ou não para trabalhar. Então, às vezes, é melhor você dispensar o cliente, porque o cliente ali vai te dar tanta dor de cabeça e aí você vai pagar para trabalhar, você vai se estressar, às vezes você vai ser grosso com aquele cliente. Por quê? Porque você quis fechar o negócio sem se importar se você ia ter algum lucro com aquela negociação ou não, com aquele trabalho. Exato. A gente fica naquela de não querer perder o cliente e o cliente se aproveita disso e acaba baixando ao máximo o preço. E aí você tem um ganho imediato, você ganhou ali os R$ 600, mas você vai trabalhar, às vezes, 4, 5 meses por uma coisa que você vai pagar. Então, por isso que eu gosto de calcular pela hora técnica. Assim, ontem eu até expliquei um pouco na mentoria, é um pouco complexo no começo, mas depois que você faz o primeiro caso, você calcula a sua hora, você vai ver que é fluida aí. Você já tem uma noção, assim, mais ou menos, porque igual, eu já fiz várias análises de risco, quando são 2 vendedores, o imóvel tá tudo regular, não tem nenhuma regularização para fazer. Então você já sabe quanto você vai gastar ali, quanto que é a sua hora, do fulano de tal eu cobrei X, é bem parecido, então dá para cobrar o valor aqui igual. Então, por isso que eu falo que não tem valor fixo. Eu sempre gosto também de partir de um valor, eu sempre gosto de partir de R$ 1.300, não consigo cobrar, não cobro menos que isso. Mas é complicado essa questão de eu gosto da hora técnica para não pagar para trabalhar, porque eu já paguei muito para trabalhar. Eu falo que ainda tem dificuldades, né? Serviços novos que surgem é sempre
uma pedra no sapato, porque às vezes você, vou gastar 50 horas, 100 horas, e você vê que você gastou muito mais. Mas aí fica de experiência para os próximos. Às vezes... Perfeito, perfeito, perfeito. Beatriz, eu gosto muito dessas tuas aulas de análise de risco lá na plataforma. E agora eu sei que você vai gravar também aula de precificação, a outra mentorada que eu tenho, a Vanessa também. Vai fazer um módulo de precificação lá, né? Eu vou explicar como se posicionar para cobrar, porque é o que eu sei fazer. Eu que sou professor, eu dei muita aula de graça na minha vida e cobrei muito mal muita aula, né? Hoje eu me posiciono melhor e eu vejo, sim, que o tempo ajuda isso, né? Não existe uma fórmula mágica assim, amanhã eu vou saber precificar tudo, né? O tempo, a construção do nome nos ajuda, mas dá para colocar um valor mínimo para Sim. você não se E saber incomodar, apresentar para né? o cliente também, porque o cliente vai chorar. Então você tem que falar, não, por isso que eu gosto da hora técnica também, porque ela sai quebrada, né? É difícil sair, por exemplo, R$ 2.000, R$ 3.000, porque você está calculando conforme a sua hora. E aí explicar para o cliente às vezes chora, fica chorando o preço, às vezes você pode até jogar um pouquinho mais alto, mas você fala assim, olha, isso daqui é o valor da minha hora. Se eu cobrar menos de você, se eu começar a te dar muito desconto, eu vou estar pagando para trabalhar. E é mesmo, porque eu calculei com a minha hora técnica. O valor da minha hora é esse. E conversar, saber expor isso para o cliente, né? Não, eu falo assim, às vezes a pessoa vem e já joga o valor, ou quer cobrar consulta, já joga a consulta. Minha consulta é R$ 300, R$ 400. Quer, não quer, tchau. E você não conversou ali com o cliente, você não explicou o trabalho que você vai desenvolver. Então, às vezes o cliente vai achar caro, por quê? Porque ele não sabe o que você vai fazer. Você só vai analisar a certidão e tá me cobrando tudo isso para analisar uns documentos aqui, para dar uma olhadinha no contrato. Então, por isso que antes de precificar, é apresentar. Então, assim, primeira etapa, precificar, e a segunda etapa, que é muito importante, que eu falo que ainda, às vezes é tão importante quanto precificar, é apresentar o valor para o cliente, sentar com o cliente e apresentar por que esse valor, o que você vai fazer, por que você está cobrando isso, né? Então, primeiro trazer todo o trabalho que será desenvolvido, o que consiste a análise de risco, que não é simplesmente dar uma olhadinha no seu contrato, analisar uma certidão, uma matrícula, e sim tudo que você vai fazer para depois, que daí o valor, aí não é preço, é o valor do seu trabalho, né? Ó, diferença de preço e valor, anotem aí, né, gente? Você vale muito, seu serviço vale muito, mas você vai botar um preço de mercado, né? Então, preço é uma coisa, valor é outra. O tempo e a autoridade nos permite, e a ancoragem é uma coisa importante, né? Então, a ancoragem, eu acho que é uma técnica que foi pouco explorada no direito, mas que marketing conhece há anos. Eu posso dizer assim, olha, para uma análise de risco dessas, eu menos de 5 mil não consigo cobrar. O cara já fica... Aí você vai dizer, mas olha, analisando aqui a situação, que eu já consigo identificar alguns pontos disso, dá para fazer em torno de 2 mil. Então, tu não vai pagar metade do que seria essa análise de risco. Aí você já ancorou o preço, né? Ancorar é importante, de forma cerebral ela é importante. Quando você vai numa loja, você chega lá, tem uma bolsa para comprar, e ela está R$ 1.000 a bolsa. Você olha de uma forma. Você chega na mesma loja e está assim, ó, 3 mil por 1.000. Você pensa, nossa, que oportunidade, né? Então, saber fazer ancoragem para quem trabalha com preço é muito importante. Você tem que valorizar e dar o preço. Então, ó, o meu serviço, se eu fosse fazer isso aqui, custaria 5 mil, tranquilamente. Mas eu posso fazer o valor de tanto dessa forma para você. Pronto, você valorizou e precificou. Dicas do professor que trabalha Sim, marketing o super país inteiro, importante. Só tá? a Thelma perguntou se a gente cobra certidões já no valor ou cobra a parte. Eu sempre gosto de cobrar a parte, porque às vezes vão surgindo algumas certidões, igual o Diego comentou, depois você manda o boletim. Então eu sempre falo isso, explico, ó, tem essas certidões, normalmente fica a cargo do vendedor, a gente pode negociar de uma forma diferente. Então eu sempre jogo já esse ônus para o vendedor, mas fica a critério também do advogado. Tem advogado que prefere já cobrar tudo e ele corre atrás de tudo, ele paga tudo e já está tudo no valor. Perfeito. Então, alguém botou ali, ó, eu ancoro todos os meus serviços no chat, né? Até quando você vai comprar uma casa, né? Já quanto que é essa casa, né? O corretor olha, o corretor mais experiente. Essa casa vale tranquilamente 5 milhões pelo que ela tem dentro, tudo é fantástica, né? Mas o cara está pedindo 4 milhões. Porque, na verdade, ele está se divorciando, ele quer vender logo, né? Ele já fez a ancoragem, né? Você já pensou nos 5 milhões, mesmo que você não queira, mesmo que você saiba que isso é um gatilho.
Então, são técnicas de apresentar o teu serviço e o quanto vale. A minha hora valeria tanto, né? Eu faço isso para dar aula também. Eu digo, se eu fosse... Quanto o senhor quer para dar essa aula, dar essa palestra? Para eu sair de casa, levantar da cadeira é tanto. Mas vamos ver quem é o público que vai estar lá, ver se me interessa. Então, eu faço da mesma forma. Beatriz, 7h45, ainda tem 526 pessoas ao vivo aqui. Sigam a Prof. Beatriz, clica aqui no meu nome, aparece o nome dela. Segue ela, ela vai abrir caixinha hoje. Você pode mandar sua dúvida lá na caixinha, que ela vai dar uma olhada e aos pouquinhos vai respondendo você. E o perfil dela é muito bom, ela manja muito, se interessa por estudar, se atualizar e prestar esse serviço de análise de risco. Deixa um recado para o pessoal aí, Beatriz. Todo mundo está na dúvida, né? Por onde começar, não sabe por onde começar, está perdido no direito imobiliário. Então, primeira dica é, começa a seguir aqui o professor, acompanha tudo que ele traz gratuitamente. Acompanha a semana de lançamento. Eu falo que o curso mudou minha vida mesmo. E eu comecei assim como você, assistindo uma live, acompanhando gratuitamente, sem pagar R$1. Então, foca nisso e vai mudar. Minha vida mudou em 1 ano e meio. Então, a sua também pode mudar. Então, é basicamente isso que eu falo para as pessoas. Não desistam. Muito bem. Obrigado pelo testemunho, né? A sua vida também pode mudar. Em 1 ano, 1 ano e meio, ela pode dar uma guinada. Primeira coisa é você imaginar que isso é possível. A segunda coisa é você tomar a atitude de estar no canal, estar conosco, participar de eventos, acompanhar os meus professores. A sua vida pode mudar, mas não depende só de mim. Eu estou aqui todo dia. Depende também de você acreditar que ela pode mudar. E você tomar a atitude de dar todo dia um passo a mais. Para você que está aí, meu abraço, meu carinho. Prof. Beatriz, muito obrigado mais uma vez pela presença. Orgulho. Eu que agradeço, Prof. Obrigada, pessoal. Um abraço, pessoal.